Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho, sem juridiquês. No nosso bate-papo de hoje, eu vou falar de uma matéria que está no site de notícias do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. A manchete diz assim: Ministério Público do Trabalho em Pernambuco firma, assina, 4 novos TACs. TACs é termo de ajustamento de conduta. É um documento que o Ministério Público diz, olha, eu não vou lhe processar se você firmar um documento comigo dizendo que daqui para frente você vai ajustar a sua conduta e atender algumas imposições que o Ministério impõe. É como se fosse um termo de acordo. E aí ele diz, com casas de farinha do Agreste do Estado. A nossa coluna aqui ela é assistida no Brasil todo, né? Eu recebo comentário de muita gente. Casa de farinha em Pernambuco é uma coisa assim. É feito você falar de queijo em Minas, entendeu? É uma coisa porque as economias dessas cidades do Agreste elas dependem muito das casas de farinha. E aí, pessoal, sem tecer nenhuma crítica, nem fazer nenhum comentário direcionado, né? Porque a gente sabe quanto é difícil empreender nesse país, né? Eu digo sempre que o nome empreendedor, eu tenho a honra de ser diretor-geral lá do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Quem tiver alguma vontade de empreender e quiser cursos gratuitos, entra lá no www.institutoexito.com.br e vai se deparar com um portal maravilhoso. E eu digo sempre, empreendedor ter essa palavra aí, dor. Empreender traz sempre dor. E é natural, tá, num país como o nosso, que empreendedores comecem a sua vida e apostem num modelo de negócio que a legislação não aceita, não admite, a legislação trabalhista. É, Quando você está numa cidade pequena, do interior de qualquer estado, você tem uma sensação, mas é uma falsa sensação, e eu vou explicar por quê, de, entre aspas, impunidade. Ah, eu sei que eu tinha que registrar esse funcionário, que controlar as horas extras, que fazer exame médico, mas eu não vou fazer nada disso porque eu estou aqui no interior, o pessoal aqui só vive porque a minha empresa existe, se eu fechar a minha empresa todo mundo morre de fome, e por aí vai. Olha, com a internet, com a conexão e agora com o 5G, que vai acelerar em mais de 1000 vezes os contatos que nós temos, com os portais, com a informação, com o podcast, com o Instagram, com toda essa conectividade que nós temos social. Né? A gente chama, né, redes sociais. Redes sociais é porque você realmente é uma coisa democrática. Você teve um sinal, pagou ali, teve acesso à internet, você entra naquele mundo de conexão. Então, a pessoa pode estar num lugar mais longínquo de qualquer estado que ele tem acesso ao Ministério Público do Trabalho e ele pode fazer uma denúncia. E é exatamente isso que gerou essa força-tarefa. Eu vou postar o link aqui embaixo e diz o seguinte: ó, o Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, ontem, ontem, porque a matéria é do dia 14, dia 16 foi dia 13, é, assinou 4 novos termos, como eu falei. Aí o que é que ele diz? 45 casas fabricantes de farinha foram inspecionados e tiveram que aderir. Foram 21 compromissos firmados pelo setor. Aí, no final dessa reportagem, que eu vou postar, ele diz o seguinte: as irregularidades encontradas na força-tarefa foram máquinas sem proteção, instalações elétricas irregulares, ausência de equipamento de proteção individual, condições sanitárias precárias, inexistência de local para refeições em condições adequadas, não fornecimento de água potável, não registro de ponto, problema com o registro funcional das pessoas. Para você ter uma ideia, essa força-tarefa ela envolveu o Ministério Público e também a Polícia Rodoviária Federal, e envolve também a Polícia Federal, porque o Ministério Público é um órgão federal. O que acontece é exatamente isso que eu quero quebrar aqui nesse comentário. Não existe mais ambiente para se ter essa sensação de impunidade. Porque por mais escondido que esteja, o seu empregado pode acessar o Pardal, que é um programa de fazer a denúncia, denunciar a posição geográfica, manda imagem, manda áudio, manda vídeo,
automaticamente será distribuído para um procurador e ele abrirá um processo investigatório. Esse caso aqui, eu tive a curiosidade de dar uma analisada e eu percebi o seguinte: isso foram denúncias. E aí o Ministério Público percebeu que não se tratava de uma empresa, mas de todo um setor que precisava de um freio de arrumação. Então, se você tem o seu negócio e está nessa trilha de não atendimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, porque isso é muito perigoso. Essa questão aqui, por exemplo, da água potável, isso pode dar enquadramento como trabalho análogo a escravo. O seu negócio pode quebrar. E eu vou ser muito claro aqui, eu estou falando, é minha opinião pessoal. Por que que essas empresas assinaram o termo e está se chegando aí a um entendimento? Porque é muita gente fora do parâmetro, do padrão de legalidade que a legislação exige, que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho queria ter. E eles viram o seguinte, que o problema social ia ser muito maior se não cedessem a assinar um termo de ajustamento de conduta e daqui para frente sim passar a fiscalizar mais de perto. Isso foi uma sorte dos empreendedores. Mas há situações de que você não está agarrado, né? Você não está agregado a 40 e tantas empresas. Você não está num setor com essa proteção social, que precisa de uma proteção social. E aí você é atingido como um míssil. Né? Você é atingido por um míssil. Então, existem situações que o negócio fecha, que o negócio quebra por conta de uma fiscalização dessa. Eu estou falando aqui porque eu já presenciei. Não vou citar nomes por uma questão de ética. Então é muito importante que você tenha plena consciência. Essa ilegalidade pela distância, por estar numa cidade que é pouco visitada, que o pessoal que está ao seu redor depende de você, é uma ilusão. Isso não existe. Quem tiver mais curiosidade, acesse o link, tá? Tem o campo de notícias do Ministério Público do Trabalho aí, que é bem vasto para quem quiser pesquisar. Todo santo dia existe uma força-tarefa e uma inspeção desse tipo. E a partir desse momento que é detectada essa situação, esse setor entrou no radar do Ministério Público e de todas as autoridades. E a partir de agora ele passará a ser monitorado. É isso. Fica aqui a nossa recomendação. Em breve a gente volta. Tchau.